posso estar sendo um pouco redundante, mas para técnica cirúrgica em si, eu acho, na minha opinião, uma das aulas mais importantes é saber como funciona o aparelho de facomulsificação e como que você vai quebrar o núcleo, que é o jeito que vai fazer com que você faça uma cirurgia mais lisa, mais rápida, mais segura e que, obviamente, tenha resultados mais consistentes e resultados melhores para o seu paciente e para a sua vida no consultório também, né? Vamos lá, vou começar o slide falando que, assim, o que que é saber fazer faco? Putz, tem muitas coisas. Como eu falei, saber quebrar o núcleo, saber implantar uma boa lente, planejar ótimo, planejar bem a sua cirurgia, que é um dos pontos mais importantes, escolher uma lente adequada, biometria boa, tudo certo. Mas também tem que saber mexer no aparelho, tem que saber a técnica cirúrgica em si, senão as coisas não vão dar certo. E dentre elas, dentre as várias coisas, a gente tem que entender sobre a dinâmica de fluidos, então como manter uma câmara anterior mais estável para a gente evitar o surge, e também para a gente ter uma melhor followability. O que é isso? É também fazer com que os pedaços vão mais de forma mais eficiente para a ponteira da sua caneta, para que a gente não possa, para que a gente possa ter uma cirurgia mais consistente. E também como utilizar o ultrassom com isso de maneira muito mais eficiente, evitando o shattering. Claro, eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é isso. É, também lembrando que o ultrassom gera energia, gera calor, e de fazendo de maneira mais eficiente, você vai evitar o dano na sua córnea, tá? Então, falando um pouco, Matheus, fala. para mim tá aparecendo a primeira tela ainda, assim. Por isso que eu falei que É, eu precisava saber o que está acontecendo. Peraí, vamos sair não desse trem sei aqui. se. Que às vezes tem umas É, variações, aparece de um jeito para uma pessoa, do outro para outra e tal. não, deixa eu ver se está dando Mas certo agora. Eu vou mudar o slide, você me avisa, ó. Mudei o slide. isso, Saiu? aí sim, agora tá Beleza, saindo. tá jóia. Então, é isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre faco emulsificador inicialmente. Então, começar de uma maneira mais básica e depois ir para um pouco mais avançado. Bom, o faco emulsificador é um aparelho que foi iniciado pelo Charles Kelman em 1962 e de lá para cá, obviamente, teve diversas modificações, diversas melhorias e basicamente ele funciona como um computador que controla todas as características do que a gente vai fazer na cirurgia. A gente tem um transdutor, que é a caneta de ultrassom, né? Que é uma caneta que vai transformar os cristais piezoelétricos, como qualquer ultrassom, vai transformar energia elétrica em energia mecânica. A gente tem a ponteira, que é onde exatamente a gente vai entregar essa energia mecânica para quebrar o pedaço de catarata. E a gente tem o pedal que a gente vai controlar esse aparelho de diversas maneiras diferentes. Tudo isso para que a aspiração com o auxílio da mecânica do ultrassom, a gente consegue quebrar e aspirar o pedaço. Então, basicamente, a gente vai aspirar os pedaços de catarata com o auxílio do ultrassom, e não o contrário, utilizar o ultrassom para simplesmente quebrar. A gente tem que lembrar que o ultrassom é um auxílio, e se a gente puder utilizar mais a aspiração para tirar aquele pedaço do olho, é uma maneira muito mais eficiente e interessante de a gente utilizar essa energia, tá? O pedal, como é que ele funciona? É basicamente um acelerador de carro, né? Ele tem três níveis. Ele tem o nível onde começa a apertar ele tem somente a irrigação, quando a gente joga o fluido para dentro da câmara anterior, mantendo a pressão dentro do olho, mantendo a câmara anterior estável. A gente tem o segundo nível, quando a gente aperta mais um pouquinho, já liga, além da aspiração, além da irrigação, a gente liga a aspiração e o vácuo, onde ele, além de irrigar, vai ter um fluxo ativo, aspirativo ativo, onde ele vai puxar coisas de dentro da câmara anterior. E a gente tem o terceiro nível, onde tem a irrigação, a aspiração e vai ligar o ultrassom e aí efetivamente vai utilizar a energia mecânica para quebrar o pedaço de catarata. Nesse pedal, claro, tem vários outros botões periféricos que são configuráveis, a gente pode com eles mudar o tamanho da garrafa, a quantidade de irrigação que a gente consegue, a gente pode mudar o parâmetro, a gente pode ter o refluxo, né? Então tem várias maneiras de a gente configurar esse pedal, tá? Bom, e a fluídica? Como é que a fluídica do faco emulsificador ele funciona? Basicamente, a gente tem que lembrar que o olho é um recipiente fechado, aonde a gente vai ter uma entrada de fluidos e vai ter uma saída de fluidos, tá? E a gente tem que pensar que tem que ter mais entrada do que saída. Por quê? Porque na irrigação vai entrar coisa dentro do olho, se a gente tiver mais saída do que entrada, a câmara anterior, o recipiente, ele vai colabar. Essa irrigação acontece, então, a gente consegue configurar essa irrigação, ela entra através da caneta e a saída desse líquido acontece através da aspiração que acontece pela caneta
E acontece também pelas incisões, porque apesar de a gente fazer incisões muito boas, elas ainda têm perdas dessas incisões. Por isso, a entrada tem que ser maior que a saída. E por isso, o tubo onde entra líquido tem que ser maior e mais largo do que o tubo que é onde vai ter a saída do líquido. E pensando também que na aspiração existe um vácuo, e esse vácuo é uma força. Se a gente tem um tubo que ele é mais complacente, ele pode colabar. Se a gente tem um tubo mais duro, menos complacente, ele vai ser mais difícil de colabar. E se ele colaba menos, a gente tem um menor risco de ter um colabamento, né, da câmara anterior e uma perda de câmara anterior, que seria o surge, tá? Consequentemente, quando a gente vai lembrar aqui na cirurgia de catarata, que a gente vê na Unicamp, a gente lembra que muitas vezes a gente está utilizando o cassete original na primeira cirurgia, e para a gente não contaminar as vias cirúrgicas, a gente corta as vias e coloca vias reutilizáveis. E a gente lembra que a gente conecta essas vias através de um tubinho de silicone. Acho que todos vocês já viram, se não viram, convido-os a dar uma olhada. Esse tubo ele é um pouco mais largo e ele é mais molinho, consequentemente, ele é mais complacente. Se esse espaço entre os tubos de aspiração for muito longo, aquele tubo que é mais complacente, ele pode colabar e ali é uma causa de surge. Portanto, tomem cuidado com relação a isso. Se a sua cirurgia não está estável, uma das causas pode ser essa conexão na aspiração. Então, preste mais cuidado, tenta conectar de forma onde elas ficam mais próximas, os tubos que são mais duros e menores, deixe eles mais próximos uns dos outros. Isso é uma maneira de deixar a sua cirurgia mais estável, tá? Bom, a irrigação, como é que acontece? A irrigação, então, é a entrada de líquido dentro do olho. Ela acontece entre a ponteira e a luva, que você coloca na ponteira. Ela é feita, obviamente, para manter a câmara anterior. Ela também é utilizada para controlar o calor, porque na hora que a gente realiza a energia do ultrassom, existe uma dissipação de calor, e esse fluxo de BSS que acontece durante a irrigação ajuda a resfriar esse calor que é produzido pela ponteira, tá? Consequentemente, ele previne o dano. Então, ele é praticamente utilizado, essa irrigação, para controlar a pressão intraocular e controlar a profundidade da câmara anterior. Existem basicamente dois tipos de irrigação que a gente utiliza na cirurgia de catarata. Um deles é a irrigação gravitacional, onde a gente coloca, medida pela a altura da garrafa, a gente coloca o BSS lá no alto do aparelho de vacuumificação, e ele é medido em milímetros de mercúrio, ou centímetros, desculpa, em centímetros de água, né? E isso define quanto de irrigação que a gente vai ter, tá? E existe também a irrigação ativa, onde existe uma bomba que infunde líquido ativamente dentro do olho, e a gente consegue medir isso em milímetros de mercúrio. Por isso eu coloquei aqui basicamente os dois tipos, onde você vai encontrar isso no console, né, no computador do facoemulsificador. Aspiração, basicamente, é a quantidade de líquido que a gente consegue tirar da câmara anterior através da ponteira. E ela é medida em taxa de fluxo, né? E é medida em milímetros por minuto, por minuto, né? Então, basicamente, essa taxa de fluxo, ela mede a velocidade que atrai os objetos para a ponteira. Então, quanto maior a taxa de aspiração, mais rápido as coisas vão acontecer dentro do olho. Se você quer algo mais lento, você vai diminuir a taxa de aspiração. Se você quer que as coisas aconteçam mais rápidas, você vai acabar aumentando a taxa de aspiração, tá? E o vácuo? O vácuo é uma força que acontece quando ocorre a oclusão. Então, quando você está com a sua ponteira, fazendo a sua cirurgia de catarata, está aspirando coisas de dentro do olho, já lá na posição 2 do pedal, e essa ponteira encosta no pedaço mais duro, no pedaço de núcleo, acontece a oclusão dessa ponteira. E aí começa a aumentar a força do vácuo, que é aquela força que prende o pedaço da ponteira, que é medida em milímetros de mercúrio, tá? Lembrando, se esse vácuo está muito alto e acontece uma desobstrução súbita da ponteira, que pode acontecer tanto quando você come o pedaço inteiro ou quando você transfixa o pedaço completamente, por isso tem que ter muito cuidado quando você está terminando de emulsificar um pedaço de catarata. Acontece a desobstrução súbita, a força de preensão está muito alta, existe uma aspiração muito rápida e um colabamento com isso da câmara anterior, né? Você diminui muito a pressão rapidamente da câmara anterior, isso pode acontecer, isso chama-se de surge, isso vai acontecer um colabamento rápido da câmara anterior,
com o risco de, claro, se ela colar muito rápido, a cápsula anterior, a cápsula posterior do cristalino ir para a ponteira, ou um pedaço de íris ir para a ponteira, e isso causa danos na câmara anterior, o que é uma das principais causas de complicação cirúrgica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse vácuo, com a força do vácuo, ou com como esse vácuo está sendo utilizado, principalmente quando a gente está próximo de ter uma desobstrução da ponteira. Isso quer dizer, quando a gente está terminando de comer um pedaço de núcleo, ou quando a gente vai, eventualmente, transfixar esse pedaço de núcleo. Tá? Como que a fluídica ocorre dentro do olho? Ela, como eu falei, a irrigação ela pode ser de forma gravitacional ou ativa, tá? A maneira com que a gente joga líquido dentro do olho. E basicamente é o que a gente encontra nas maioria dos aparelhos de facoemulsificação. O que, por exemplo, a gente tem na Unicamp hoje, a gente tem dois aparelhos de facoemulsificação que a gente utiliza, que é o Legion e é o Centurion, tá? O Legion, ele utiliza basicamente uma fluídica gravitacional, onde a gente coloca lá a bolsinha de BSS no aparelho e a gente utiliza então essa força gravitacional da altura da garrafa para infundir líquido na câmara anterior. Qual que é o problema qual que é a fraqueza dessa tecnologia? Quando a gente tem essa desobstrução súbita da ponteira, existe uma perda rápida de pressão na câmara anterior, porque ela aspira muito rápido o líquido dentro da câmara anterior. E se a fluídica é somente gravitacional, não tem nada empurrando para dentro da câmara anterior. Então, a pressão dentro da câmara anterior diminui muito rápido, o que aumenta o risco de ter um surge. Então, esse gráfico da direita, ele mostra como que funciona a pressão dentro de uma câmara anterior após desobstrução súbita, né? Então, aqui está a pressão da câmara anterior. Na hora que tem a desobstrução súbita, ela cai rapidamente, ela se mantém por um tempo, essa pressão mais baixa dentro da câmara anterior, até ela voltar a níveis onde já estava anteriormente, que foi definido pela altura da garrafa, tá? Isso aumenta o risco de você ter uma câmara anterior menos estável. Já aparelhos que utilizam a fluídica ativa, como o Centurion, a gente tem uma bomba pressurizando essa câmara anterior, infundindo o líquido de forma ativa dentro da câmara anterior. O que faz com que, quando a gente tem uma desoclusão súbita do pedaço da câmara, da ponteira, quando diminui esse vácuo, rapidamente o aparelho consegue infundir mais líquido da câmara anterior, mantendo essa câmara anterior mais estável, o que diminui muito o risco de você ter uma câmara anterior instável e você causar esse surge, você aumentar esse risco de ter um surge e uma lesão da cápsula posterior, da íris e entre outras coisas. Lembrando, se você tem um surge também, além de você ter esse risco aumentado de lesão da cápsula posterior, lesão da íris, também aumenta a frequência com que acontece uma miose intraoperatória e, claro, dificultar a sua cirurgia. Portanto, se vocês puderem escolher um equipamento que tenha uma fluídica ativa, essa fluídica ativa vai ser muito mais segura para vocês durante a cirurgia. Tá? E como que as bombas de aspiração de vácuo funcionam para a cirurgia de catarata? Bom, eu falei que existe a aspiração, existe o vácuo, já expliquei das duas maneiras que a gente tem para fazer a irrigação. Existem também maneiras diferentes de a gente proporcionar a aspiração e de a gente proporcionar o vácuo. E essas duas maneiras, basicamente, são as bombas peristáltica e as bombas de Venturi. Aqui à direita, a gente tem, classicamente, a bomba peristáltica, tá? Essa bomba peristáltica está presente na grandíssima maioria dos aparelhos de facoemulsificação. É o tipo de bomba mais utilizado. Você vê que elas têm algumas roldanas, né? Então, ela tem esse objeto circular e tem algumas roldanas. O tubo de aspiração passa por essas roldanas. E quando elas giram, elas fazem uma pressão no tubo e puxam o líquido de forma gradativa através da aspiração, através do tubo, né? Então, esse líquido é puxado gradativamente, consequentemente, ela tem um grande controle de aspiração e grande controle do vácuo, porque quanto mais rápida essas roldanas elas giram, mais líquido passa, maior é a aspiração e, consequentemente, a gente consegue infundir um vácuo maior. Se essas roldanas giram de forma mais lenta, elas causam uma aspiração mais lenta, consequentemente, o vácuo sobe de maneiras mais lentas. Isso faz com que o vácuo ele aumente somente após a oclusão da ponteira, então você está lá aspirando o líquido da câmara anterior, encontrou o pedaço mais duro, ele ocluiu a ponteira. A partir do momento que essa roldana continua girando, ela começa a proporcionar cada vez mais vácuo. Esse vácuo vai aumentando gradativamente.
Como esse vácuo ele aumenta de uma forma mais gradual, ele é mais seguro, né? Porque você consegue controlar essa velocidade que o vácuo aumenta e quando ele desobstrui de forma mais súbita, ele eventualmente não pode não estar tão alto assim. E, claro, quanto maior a velocidade que essa rodana gira, maior é a taxa de aspiração. Consequentemente, quanto maior a taxa de aspiração, mais rápido esse vácuo aumenta, certo? Então, é uma maneira muito inteligente, muito fácil de entender que a partir da maneira que essa rodana está girando, maior velocidade que o líquido está passando, maior velocidade que o líquido está saindo do recipiente, mais rápido o vácuo está aumentando. Então, a bomba que a gente mais utiliza por ela ser mais segura. A gente tem também a bomba de Venturi. Bom, bomba de Venturi, ela funciona de maneira completamente diferente. Nessa imagem embaixo, ela meio que exemplifica mais ou menos como ela funciona e ela está mais presente nos aparelhos de vitrectomia, como o Constellation, tá? Existe basicamente uma bomba pressurizada, a gente tem aquele cilindro, normalmente de nitrogênio, que ele fica próximo do aparelho de vitrectomia e ele mantém um fluxo constante de líquido, de gás, que causa um vácuo em um recipiente que fica dentro do aparelho. E quando você liga a aspiração e o vácuo, existe um dispositivo que faz com que, na hora que você ligue, o fluxo seja puxado do recipiente, que é a câmara anterior, para o recipiente dentro do aparelho de vitrectomia, ou de facomulsificação, porque também o aparelho de Constellation faz facomulsificação. Isso faz com que o vácuo seja sempre fixo, e o vácuo determina a aspiração. Então, toda vez que ele liga o vácuo, ou ele liga a aspiração, ele te entrega o vácuo de maneira fixa e alta. O que permite, claro, um melhor flowability, o que permite, claro, com que os pedaços vão de forma mais consistente, mais rápida, para a ponteira do aparelho que está dentro do olho. Como ele é muito mais rápido, ele, para a facomulsificação, ele permite uma melhor flowability, ele faz com que ele seja mais eficiente, mas também ele é muito menos seguro, porque ele faz com que o vácuo suba muito mais rápido e de forma muito mais instantânea. Por isso, ele é um equipamento, né? Essas bombas Venturi são utilizadas mais para aparelhos de vitrectomia do que para aparelhos de facomulsificação, certo? É importante isso saber, apesar de a gente utilizar pouco na prática do cirurgião de catarata, mas no CBO eles vão pedir. Então, quando a gente vai para a prova de título, muitas vezes eles perguntam a diferença entre as duas bombas utilizadas em aparelhos de facomulsificação, que são a bomba peristática e a bomba Venturi. A diferença das duas, peristáltica, ela tem a roldana, isso faz com que a aspiração vá aumentando gradativamente, até o momento que oclua a ponteira, isso faz com que o vácuo ele aumente gradativamente e não te entregue um vácuo muito rápido, isso faz com que ele seja mais seguro. Já a bomba Venturi, na hora que você ativa o vácuo, ele te entrega o vácuo rápido, com a potência total dele, o que permite com que ele seja muito mais eficiente, mais rápido, mas também te entrega um aparelho que pode ser menos seguro, aumenta também o risco de você inadvertidamente pegar a cápsula posterior ou pegar a íris, certo? E causar algumas lesões durante a cirurgia de catarata. E finalmente vamos falar um pouquinho do ultrassom, tá? Bom, o ultrassom é basicamente entregado através da caneta, então a caneta de ultrassom, como eu falei, ela faz com que a energia elétrica se transforme, através dos cristais piezoelétricos, se transforme em energia mecânica, cria ondas de choque para quebrar a catarata em pedaços menores, para que você possa aspirar. Lembrando que o objetivo seu é aspirar o pedaço de catarata e não simplesmente somente quebrá-lo, porque a gente tem pedaços menores. Então, o ultrassom é feito somente para auxiliar a aspiração dos pedaços de catarata. Como que ele entrega esse poder? Como que ele consegue quebrar a catarata? Através de dois mecanismos básicos. Através do mecanismo de impacto mecânico direto, é como se fosse uma britadeira, na hora que ele bate no pedaço de catarata, ele quebra esse pedaço, e na hora que ele volta, ele faz essas bolhas de cavitação, né? Essas bolhas de cavitação, elas implodem e também quebram o pedaço. Então ele quebra tanto na ida, tanto quando a ponteira ela vai para frente e quando ela volta, ela também quebra o pedaço de catarata, tá? Existe uma frequência onde essa ponteirinha ela
ela vai e volta, essa frequência ela fixa e ela varia de acordo com o equipamento e com a caneta específica. Então, cada marca tem uma frequência de vezes que essa ponteirinha ela vibra por segundo, tá? Pode variar de 29 até 60 mil hertz, né? E quanto maior a frequência, mais eficiente é aquela caneta, mas também mais energia ela gera e, consequentemente, mais calor ela gera. Quanto mais calor ela gera, mais trauma na córnea ela vai gerar, tá? O poder que a gente consegue controlar lá no equipamento é basicamente o poder do faco que a gente utiliza lá no equipamento, que a gente consegue modular de 0 a 100, é basicamente a porcentagem de excursão da caneta, da ponteira. Como assim, porcentagem de excursão? A ponteira ela vai para frente e vai para trás, vai para frente e vai para trás. Se ela vai 100% para frente, 100% para trás, o que ela consegue ir é o 100% do poder de faco. Se a gente coloca em 50%, ela só vai 50% do que ela consegue ir, 50% do que ela consegue voltar. Tá? Então, basicamente, quanto que a gente vai fazer ela ir e voltar para frente ou para trás. Isso gera o poder do faco, a energia do faco. Tá? Lembrando que toda vez que a gente liga e desliga a caneta, isso gera energia, isso gera calor. E esse calor produzido pela ponteira pode causar lesões na incisão, ela pode queimar a incisão e ela pode causar dano endotelial. Para diminuir isso, a gente tem que, claro, utilizar a energia do faco emulsificador de maneira inteligente, de maneira mais eficiente. E a gente tem que lembrar que a irrigação, a quantidade de líquido que passa na caneta, isso também faz com que resfrie um pouco essa ponteira. Então, esse resfriamento é causado tanto pela quantidade de líquido que passa para dentro, pela irrigação, pela a quantidade de líquido que sai da ponteira, pela aspiração, e também um pouco pela quantidade de líquido que se perde na incisão. Lembrando que, por mais que a gente faça incisão perfeita, sempre tem um pouco de perda de líquido através da incisão. Tá? Bom, vou falar um pouquinho das ponteiras. Ponteiras, então, na verdade, é aquilo que a gente coloca na pontinha do que a gente gira e conecta na ponteira, na caneta, tá? Elas são ponteiras feitas de titânio, tá? E elas que, na verdade, entregam energia, porque elas que vibram, elas que vão para frente e para trás, tá? Elas normalmente têm um biselzinho na frente. Esse bisel, eles podem ter várias angulações diferentes, tá? Quanto maior a angulação, mais cortante ela é, então melhor ela quebra, mas também é mais difícil de ocluir. Então, se você quer, por exemplo, se você tem uma ponteira que ela é muito angulada, ela vai cortar muito bem aquela catarata, né? Aquele pedaço núcleo, mas também ela vai ocluir menos, ela vai ser mais difícil de você conseguir fazer subir o vácuo. Tá? Então, de maneira geral, a gente usa biséis, enfim, em torno de 30 a 45 graus. E nelas a gente conecta aquela luvinha de silicone, que ela é feita o quê? Para caber certinho na incisão que você fez. Então, essas luzinhas de silicone têm um tamanho, um diâmetro aí que variam de 2,75 a 2,2 milímetros. E, claro, elas evitam a perda de fluido exagerado pela incisão, porque elas encaixam certinho ali. Elas ajudam na refrigeração da incisão, porque elas passam o líquido entre elas e a ponteira, e elas direcionam o fluxo. Lembrando que o fluxo ideal seria para os lados. Então, sempre quando você colocar a ponteirinha a luvinha de silicone na ponteira, elas têm que estar com os dois buraquinhos para o lado para você direcionar esse fluxo de forma horizontal e não de forma vertical. Porque de forma vertical, você vai estar irrigando para a íris e você vai estar irrigando para a córnea, especificamente, ali para o endotélio, vai estar causando mais turbulência no endotélio e aumentando o risco de você perder mais células endoteliais durante a sua cirurgia. Tá? E, finalmente, vamos falar um pouquinho sobre as modulações de faco. Né? O que são modulações de faco? São a maneira com que a gente vai fazer, com que a gente vai ligar o ultrassom para entregar aquela energia e conseguir quebrar o pedaço de catarata. Iniciou com o modo contínuo. O que é o modo contínuo? O modo contínuo é quando você pisa lá no terceiro nível do pedal, ele vai entregar a energia o tempo todo. Ele vai estar com o faco, né, com a energia, com o ultrassom, 100% do tempo ligado. Tá? É extremamente efetivo, principalmente para esculpir núcleos duros, né? Simplesmente para, claro, para fazer sulcos. Porém, ele usa muito tempo de energia, muito calor e muito risco de shattering. O que é shattering? Shattering é o ricocheteamento de pedaços de catarata dentro da câmara anterior. Então, se você está o tempo todo do faco tá ligado, apesar de ele ser muito eficiente, ele conseguir emulsificar muito bem o núcleo, ele gera muito calor, ele gera muita energia, consequentemente mais dano endotelial e mais
dano na incisão. E também ele, como ele está o tempo todo ligado, ele pode fazer com que o pedaço seja repulsado do pedaço da ponteira e comece a ricochetear dentro das paredes da câmara anterior, causando, claro, lesão na íris, fechamento da pupila e lesão endotelial. Como a gente viu que isso não é muito eficiente, surgiram-se maneiras de modular o ultrassom de forma com que a gente consiga entregar a energia de forma eficiente, com menos quantidade de energia, com menos dissipação de calor e menos dano dentro do olho. E surgiu o modo pulsado. Então, o modo pulsado, o pulse, é um modo onde você vai conseguir regular a frequência com que essa caneta, com que esse faco vai ser ligado dentro do segundo. Você consegue regular se você vai ligar ele 16 vezes por segundo, 20 vezes por segundo, 50 vezes por segundo ou 10 vezes por segundo. Então você consegue regular, eu quero 10 vezes por segundo. Então ele vai ligar e desligar 10 vezes no período de um segundo. E você consegue ligar, também classificar ele, regular quanto tempo ele vai estar ligado. Então, se colocar, por exemplo, 10 pulsos por segundo com time on, né, tempo ligado de 50%, ele vai, dentro do período de um segundo, ligar e desligar 10 vezes, né, 10 pulsos por segundo, ele vai ficar 50% do tempo ligado e 50% do tempo desligado. E quanto mais você pisar no pedal, mais energia, mais poder de faco ele vai entregar. Então ele é ótimo, porque ele consegue reduzir em porcentagem de tempo quanto de energia que você vai utilizar em relação ao modo contínuo, tá? Ele é ótimo para quebrar, ele é ótimo para cravar no pedaço, conseguir aumentar o vácuo e retirar os pedaços nucleares dentro do núcleo, e também ele é muito bom para emulsificar o pedaço com uma menor geração de energia em relação ao modo contínuo. E também a gente tem o modo burst, ou modo de rajadas, tá? Que, como o nome diz, burst ou rajada, ele dá rajadas de faco previamente configuradas pelo cirurgião, tá? Então, como que ele funciona? Você consegue ligar o quanto de tempo ele vai estar ligado, e quanto mais você pisa no pedal, mais vezes ele vai ligar por segundo. Então, você, por exemplo, coloca lá, eu quero rajadas de 20 milissegundos. Toda vez que ele ligar o faco, ele vai dar uma rajada de 20 milissegundos. E quanto mais você pisar no pedal, ele vai ligar essa rajada de 20 milissegundos com uma frequência cada vez maior. O que é muito legal para você economizar faco. Você consegue utilizar ele, a energia do ultrassom, somente no momento onde você quer. Lembra que eu falei que o objetivo da cirurgia é você utilizar o faco somente no momento que você quer e utilizar a aspiração na maior parte possível? Aí o modo burst funciona muito bem para isso. Você usa a sua aspiração na maior parte do tempo e você dá rajadas de faco só quando você quer. E quanto mais você pisa no pedal, maior vai ser a frequência com que esse faco vai estar ligado até o máximo que você definir. Que essa definição pode ser o tempo todo ligado, então se você pisar no máximo, ele pode virar um modo contínuo, ou se você definir um mínimo de tempo ligado, você pode deixar ele, por exemplo, 20 milissegundos ligado e 20 milissegundos desligado. Isso quer dizer que quando você estiver com o pedal no máximo, ele vai estar sempre dando 20 milissegundos ligado e 20 milissegundos desligado, com um Dutch cycle, né, um tempo ligado de 50%. Então, é claro, precisa um pouco mais de estudo, um pouco mais de percepção para usar o modo burst. A gente normalmente reserva para cirurgiões que estão um pouco mais avançados na cirurgia de catarata, mas é uma ótima maneira de você utilizar o ultrassom, também tendo um vácuo mais alto e também sendo muito bom para emulsificar pedaços. E depois de tudo isso, falei basicamente dos módulos mais vamos dizer, iniciais de ultrassom, e foi pensado que existem, posteriormente, surgiram duas maneiras diferentes de você fazer cirurgia de catarata. Fazer cirurgia de catarata de modo onde você tem uma grande oclusão e através da oclusão parcial. Como que funciona isso? Com a modo de oclusão, que é o que eu falei até então, existe uma oclusão completa da caneta, existe um vácuo alto, isso faz com que você tenha, com que a caneta grude muito bem no pedaço de catarata, e daí você usa ultrassom. Qual que é o problema disso? É que quando ocorre uma desobstrução ou desoclusão súbita, ocorre aquela instabilidade da câmara anterior e ocorre o surge, né, aquele colabamento da câmara anterior.
Como que você consegue regular isso durante a cirurgia de catarata? Aumenta a irrigação, diminui a aspiração e o vácuo, tem incisões mais adequadas e, claro, os aparelhos de catarata têm alguns sensores que conseguem identificar essa diminuição rápida da pressão na câmara anterior e consegue compensar isso. Mas qual que é outra maneira de resolver esse problema? É utilizar vácuo com oclusão parcial. Isso quer dizer, emulsificar o pedaço de catarata antes que tenha uma oclusão total, antes que tenha um vácuo muito alto. Isso gera, claro, um follow bit melhor, gera uma melhor estabilidade da câmara anterior. E quais são as técnicas para isso? A fluídica ativa, é claro que isso vai aumentar a pressão na câmara anterior, mas os dois modos que eu vou falar para vocês, que é o modo micropulsado ou hyperburst e o vácuo não longitudinal. Como que usa o modo micropulso ou micropulsado hyperburst? A gente usa uma altíssima frequência de ligar e desligar o aparelho, tá? Então, um pulsado com uma frequência muito alta, então, por exemplo, um pulsado normal teria uns 10, 12, 16 pulsos por segundo, a gente usa uma frequência maior de 50, 60, até 120 pulsos por segundo, então ele liga e desliga muito rápido, uma frequência muito alta por segundo. Isso faz com que ele fique ligado por um tempo muito curto, mas com uma frequência muito alta. Ele otimiza a cavitação, ele vai ter uma oclusão parcial, porque nunca vai deixar o vácuo chegar a um valor muito alto, porque ele vai estar ligado muito, ele vai estar, na hora que ele estiver desligado, ele vai estar desligado com uma frequência muito baixa, né, um tempo muito baixo. Isso, claro, vai manter a quantidade de energia, não vai fazer você ter uma dissipação de energia menor nem maior do que os modos anteriores, mas ele permite um resfriamento mais frequente e uma maior flowability. Ótimo para emulsificar pedaço, para fazer suco, mas como ele mantém um vácuo um pouco mais baixo, para conseguir tirar o pedaço, para conseguir quebrar os primeiros pedaços, pode não ser o melhor parâmetro para isso, mas para emulsificar especificamente, ele é muito eficiente e muito seguro. E a gente tem o vácuo não longitudinal. Tá? O vácuo não longitudinal é um vácuo, é um tipo de energia que ele entrega diferente. As canetas, esses modos anteriores que eu falei, ele basicamente usa o vácuo onde ele vai para frente e para trás. É o vácuo longitudinal, onde ele baixa um pedaço e volta. Nesse tipo de energia, ele, em vez de ir para frente e para trás, ele vai basicamente para um lado e para o outro. Ele vai fazer um shave, ele vai esculpir o pedaço de cristalino, de núcleo, tá? Isso permite com que ele tenha uma oclusão parcial, o vácuo não precisa subir tanto, ele tem um melhor followability, ele diminui o shattering também, porque ele, em vez de ele bater para frente e para trás, ele vai somente esculpir. E as duas tecnologias que a gente tem para isso é a tecnologia torsional, que usa os aparelhos da Alcon, que a gente tem disponível na Unicamp, e tem o vácuo elíptico, que tem nos aparelhos da Johnson hoje. A diferença dos dois, basicamente, é que o torsional ele somente vai para um lado e para o outro. Ele tem essa ponteirinha que ela é angulada, então ela vai somente para um lado e para o outro. E o elíptico, ele além de ir para um lado e para o outro, uma ponteira reta, ele vai para frente e para trás ao mesmo tempo. Tá? Então ele tem um longitudinal e horizontal ao mesmo tempo, então ele usa um formato mais elíptico. Tá? O torsional ele é extremamente eficiente para emulsificar os pedaços e esculpir. Então ele basicamente some com o pedaço de catarata, tendo uma estabilidade muito alta da câmara anterior. Então é muito gostoso utilizar ele. Tá? Ele tem um pequeno problema. Quando o pedaço ele é muito duro ou é muito grande, eventualmente, por ele ir somente para um lado e para o outro, ele pode entupir e subir muito vácuo. E daí ele não consegue continuar quebrando aquele pedaço. Justamente por isso, existe o IP, que se você olhar ali no seu console do vácuo emulsificador, vai ter uma bolinha azulzinha escrito IP, que é o inteligente vácuo. O que ele é? Quando o vácuo está muito alto, quando você, claro, consegue configurar isso até um nível, um trigger específico, um gatilho para isso, se o vácuo sobe demais, ele identifica que, na verdade, a ponteira obstruiu. Quer dizer, que ele não está conseguindo mais quebrar aquele pedaço de catarata. E ele dá uma rajada de longitudinal para realocar aquele pedaço e continuar comendo ele. Então, claro, para configurar esses parâmetros, a gente tem que ser um pouco inteligente para saber até que ponto o torsional está sendo eficiente a ponto de quebrar aquele pedaço, ou você está usando muito longitudinal, ou você pode utilizar um blend para conseguir fazer isso de maneira mais eficiente, tá? Lembrando que o torsional, ele sim, consegue ter uma menor
quantidade de energia utilizada, menor quantidade de ultrassom utilizado em estudos, tem menor uso de fluidos e menor geração de calor. Não está sendo efetivo para você poder utilizar o longitudinal junto, ou eventualmente estar utilizando de maneira mais eficiente o inteligente faco junto, tá? E por último, vou falar então das técnicas de facoemulsificação, né? Então, ou melhor, das técnicas de quebra, né, de fratura do núcleo, né? Bom, com relação às técnicas de fratura do núcleo, tem diversas técnicas de fratura do núcleo. Qual é a melhor? Difícil falar isso, isso depende muito, claro, da dureza do núcleo, do tamanho da pupila, da habilidade do cirurgião. Basicamente qual que é a melhor técnica? A que o cirurgião sabe fazer melhor de maneira eficiente e de maneira segura. Mas é claro que existem níveis diferentes de dificuldade e vantagens e desvantagens de cada uma delas, e eu vou falar rapidamente sobre elas. Vamos falar um pouquinho sobre a chip and flip. Chip and flip é uma técnica utilizada basicamente por núcleos moles, onde você já consegue soltar ele muito bem, tira ele basicamente da câmara anterior, da cápsula anterior, e consegue aspirar ou emulsificar sem precisar fazer nenhum tipo de fratura. Deixa eu colocar ali rapidamente, que eu deixei aqui um link mostrando como que realiza esse tipo de procedimento. Então, aqui no vídeo, a gente tem o núcleo já foi tirado da cápsula anterior. Ele colocou então um pedaço a ponteira dentro do olho, vai basicamente aspirar e os pedaços que vão vir, ele vai acabar emulsificando. Então, para um núcleo mais mole e pequeno, é super eficiente, super fácil de fazer, né? Basicamente, o que você precisa é conseguir tirar ele da câmara anterior, tirar ele da cápsula, de dentro da cápsula, luxou ele um pouquinho para a câmara anterior, pelo menos a parte mais distal dele, e pronto, acabou. Realizado o chip and flip, tá? Que mais que a gente tem? Nós temos, claro, o dividir e conquistar, que foi basicamente a primeira técnica de fratura que foi identificada por Gimbel, ah, basicamente indicada para aprendizado, onde a gente vai fazer um suco com o faco, lembra? Sempre usando um faco onde a gente consegue emulsificar muito bem com um vácuo mais baixo. A gente faz um suco principal até a gente conseguir perceber com que o reflexo vermelho se torne mais aparente, né? Pelo menos até 2/3 a 80% da espessura do núcleo, a gente gira o cristalino, faz um segundo suco para dividir ele em quatro, e depois, com o auxílio do chopper e da ponteira da caneta, você insere ele na parte mais profunda desse suco e quebra ele em quatro pedaços. Depois, você luxa os quatro pedaços e aspira eles normalmente. Então, separei aqui um vídeo para mostrar basicamente como isso é feito, né? Então, entrou com a ponteira, você vai fazendo o primeiro suco, como eu falei, até aproximadamente 80% da espessura do cristalino. O jeito mais fácil de se perceber é perceber a mudança do reflexo vermelho no centro. Tem que ser o suco profundo no centro, né, na parte mais espessa do núcleo, para você conseguir fazer a quebra completa. Lembrando que uma das principais problemas de uma quebra incompleta é ficar aquele plastrão posterior que vai dificultar o resto da cirurgia inteira. Então, realmente tem que ser um suco que seja profundo o suficiente a ponto de você conseguir fazer quebras eficientes, tá? Então, dividiu aí o núcleo em quatro, tá? Desculpa, fez dois sulcos e quebra o núcleo em quatro heminúcleos, em quatro, desculpa, quadrantes. E daí, a partir desses quatro quadrantes, você consegue mais facilmente tirá-los da câmara anterior, tirá-los do saco capsular com vácuo e emulsificá-los na câmara anterior, basicamente no nível aí da íris, certo? O que mais nós temos? Daí vamos para o Stop and Shop e Faco Shop, tá? Que são basicamente também, principalmente o Stop and Shop, uma técnica mais inicial, onde muitas vezes a gente já ensina o residente a iniciar pelo Stop and Shop, onde faz um suco inicial, daí você para, por isso de Stop and Chop, e depois você faz um chop, você faz uma quebra em dois heminúcleos, e depois com dois heminúcleos, você consegue continuar a cravar na metade esse heminúcleo e continuar quebrando e tirando ele de dentro
do saco. Vantagem dele é que se você não conseguir quebrar inicialmente, você pode voltar e fazer a técnica do divide and conquer, que teoricamente é um pouco mais simples, tá? Lembrando que divide and conquer é legal também para você utilizar em pupilas pequenas, onde você tem dificuldade de chegar lá na periferia, por a ele estar dificultando a sua visualização, você pode fazer facilmente fazer 2 sulcos e quebrar em 4 pedaços de uma forma mais fácil. Então, eu também passei aqui um videozinho mostrando como que é feito o Stop and Shop. Esse aqui não é o Stop and Shop, desculpa. Deixa eu ver se eu... Então, aqui ele está fazendo um Stop and Shop, então ele fez principalmente um sulco inicial, depois ele cravou e quebrou em 2 pedaços, né? Então ele vai mostrar aqui essa quebra após fazer o primeiro sulco, né? Você faz um lado do sulco, depois você continua o sulco para o outro lado, para que você tenha um sulco completo. Lembrando que o mais importante não é o tamanho dele em si, a profundidade que ele vai chegar para que você consiga ir até você consiga quebrar essa circulação posterior, e depois você divide em 2. Facoshop. Facoshop já é uma técnica um pouco mais interessante, por quê? Porque quanto mais você usa quebras mecânicas, menos ultrassom você vai utilizar, consequentemente menos energia e menos dano endotelial, tá? Facoshop, basicamente, você não tem nenhum sulco, você crava a ponteira no centro do núcleo, você dirige, claro, essa ponteira de forma mais perpendicular, para que você consiga ter uma tração importante, de forma a conseguir um vácuo mais elevado, e daí você utiliza o seu chopper, vai até a periferia do núcleo, você começa a cortar ele de maneira horizontal, e depois você separa esse núcleo em 2. Vou demonstrar aqui como que é feita essa técnica. Ela já precisa de um pouco mais de habilidade do cirurgião, mas também a outra vantagem é que se você não conseguir fazer a primeira quebra, você não conseguir fazer essa primeira cravar no centro e fazer esse chopper horizontal, você pode voltar e fazer stop and shop. Você pode voltar e fazer um sulco e quebrar ele em dois minutos. Então, por exemplo, aqui ele cravou no meio, usou o chopper na periferia, trouxe para o meio e quebrou, né? Vamos lá de novo. Ele cravou lá no meio do cristalino, usou o chopper de maneira vertical, veio cortando e separou em 2, tá? Então, economiza energia porque você usa energia nessa quebra inicial somente para cravar no centro. E a gente tem o quick chop, o chopper vertical, onde você crava no centro do cristalino também. Só que daí você usa um chopper que é um pouco mais cortante, um pouco mais perfurante, e ao invés de você ir lá na periferia do cristalino e trazer ele para o centro, você já vai logo do lado da ponteira do faco, crava no núcleo com a ponteira do chopper e faz esse movimento horizontal. É mais avançado, a gente precisa realmente de um chopper um pouco mais cortante para conseguir fazer isso. A vantagem dele é que também você não precisa ir lá na periferia do cristalino, então você diminui um pouco o risco de você pegar lá, fazer pegar a cápsula Rex anterior. Mas também, como é um shopper um pouco mais cortante, tem que ter um pouco mais de habilidade, um pouco mais de cuidado, para você não acabar lesionando a cápsula posterior, não lesionando a cápsula anterior e também não lesionando a íris. Então, vamos demonstrar aqui como que funciona. Então, é um shopper mais cortante. Então, vamos mostrar como funciona um shopper vertical. Então, aqui, por exemplo, esse aqui não, porque ele não está fazendo um shopper horizontal. Aqui é um shopper vertical, ele crava com a caneta e logo o shopper do lado ele já finca e já consegue quebrar o pedaço em 2. Então, tem menos manobras, tem que ter mais habilidade, tem que cravar mais profundo no núcleo para você conseguir fazer essa manobra, mas também é muito eficiente, você não precisa ir até a periferia. E por último, pré-slice, pré-chopper, são 2 técnicas que não utilizam ultrassom, então a vantagem delas é justamente você não usar ultrassom, você ter menos lesão, mas tem um passo a mais na cirurgia que você precisa fazer. Então, para slice, você usa um chopper mais longo, aí, de 1,5 até 3 milímetros de comprimento, onde vai colocar lá no ângulo do núcleo, você vai fazer essa força horizontal e vai conseguir quebrar em 2. Vamos lá, um videozinho para isso, né? Então, ele já usa o chopper mais profundo, são choppers específicos de pré-slice, colocou lá
no ângulo lá, bem na periferia do cristalino, fez o movimento horizontal de quebra e depois de separar. Beleza, você conseguiu separar em dois, você pode separar até em quatro pedaços desse jeito. E por último, o press chopper, idealizado pelo Akaroshi, japonês do Akaroshi, ele usa essa pinça, que é uma press chopper de Akaroshi, que são duas colherzinhas aqui, né? Parece uma tesoura, na verdade, onde você finca no centro do núcleo, abre elas para quebrar em dois, em quatro, em até mais pedaços. Também tem um vídeo rapidinho aqui para demonstrar como que é feito essa. Opa, peraí, que apertei o botão errado, tô precisando achar aqui um pouquinho. Já deixei certinho para vocês, né? Então ele colocou o viscoelástico, já fez a cápsula Rexis, ele vai entrar então com o chopper de Akaroshi, com o seu lado mais cortante já no meio do núcleo, fincou, quebrou, abriu, ela consegue quebrar em dois núcleos, faz isso mais uma vez, consegue quebrar em quatro. Nesse vídeo ele vai quebrar até em mais pedaços. Aí é só entrar com a caneta e emulsificar. Tem gente que gosta de fazer isso para poder facar somente com uma mão, somente com uma incisão, sem precisar usar uma incisão, uma paracentese, uma incisão acessória, tá? Maravilha, então, por último, rapidamente, qual que é a melhor técnica? Não tem. Cada técnica tem que ser individualizada. É claro que tem um nível de dificuldade que você vai evoluindo, aí de divide and conquer, stop and shop, faco shop, quick shop, pré-slice, mas claro, cada técnica tem sua indicação de acordo com a dureza do núcleo, o tamanho da pupila, com a integridade da zona e, claro, com a habilidade do cirurgião. E, claro, a aula falava também sobre proteção endotelial. Para isso, habilidade do cirurgião, técnica adequada, utilização adequada da facodinâmica, do uso do ultrassom, da fluídica, mas outra grande advento da facomulsificação que ajuda na proteção endotelial são os dispositivos viscoelásticos oculares, que ajudam a proteger as células endoteliais durante a cirurgia para essa energia mecânica e essa energia, esse calor produzido pelo facomulsificador. Esses dispositivos viscoelásticos têm várias características, como, por exemplo, coesividade, que vem do alto peso molecular, que se aderem entre si e fazem com que ele consiga ampliar a câmara anterior e ganhar espaço. Eles têm também a característica de retenção endotelial, que vem do baixo peso molecular, que faz com que eles se aderem muito mais entre eles. Isso é uma característica maior dos viscoelásticos dispersivos, que protegem mais a superfície endotelial. Também vem da viscosidade, da pseudoplasticidade, que faz com que a gente consiga proteger melhor os espaços e facilitar a injeção da câmara anterior, e da viscoelasticidade, que é a capacidade de absorver energia. Temos diversos viscoelásticos disponíveis no mercado. Os coesivos, então, são basicamente os de alto peso molecular, que eles mantêm melhor o espaço. Eles são mais fáceis de retirar da câmara anterior, porque eles formam um único bloco, né? Então, como eles entram como um único bloco dentro da câmara anterior, eles mantêm o espaço, mas a gente consegue retirar de maneira mais fácil da câmara anterior também. Exemplo é o Hilon e o Provisco. Nós temos os dispersivos, que são de menor peso molecular, onde eles grudam melhor nas estruturas, eles protegem melhor o endotélio, mas eles são mais difíceis de retirar, porque como eles são pedacinhos menores, você tem que tirar pedacinhos menores dentre eles. Aí o principal exemplo deles é o Viscoat. A melhor maneira de a gente utilizar esses dispositivos viscoelásticos é através da técnica de soft shell, onde a gente joga um viscoelástico dispersivo primeiro na câmara anterior para proteger o endotélio, e depois um viscoelástico coesivo, que é mais pesado, para manter o peso, para manter os espaços e facilitar a cápsula Rexis, né, e consequentemente proteger melhor as estruturas. Tá? No nosso dia a dia, a gente tem dois tipos que a gente mais utiliza, a metilcelulose 2%, que é o que a gente mais utiliza na prática mesmo, inclusive na Unicamp, que ele é predominantemente dispersivo, tá? Ele é um viscoelástico mais barato do que esses que a gente viu anteriormente. Ele tem uma menor viscosidade, então ele espalha melhor, ele protege mais o endotélio, e só que também ele sai mais fácil do olho, então ele mantém menos a câmara anterior.
E a gente tem o metil a 4%, que também ainda continua sendo majoritariamente dispersível, só que ele é mais viscoso e mais denso. Ele mantém mais o espaço, então ele é melhor para câmeras anteriores mais rasas e para cataratas mais intumescentes, mas ele tem uma menor proteção endotelial, então ele não é tão bom para proteger o endotélio e ele também é um pouco mais difícil de tirar a câmara anterior, então tem que tomar muito cuidado para tirar ele da câmara anterior para ele não aumentar muito a pressão da câmara anterior, a pressão intraocular logo no pós-cirurgia de catarata. Então, como resumo, a gente viu que a fluídica é importantíssima para saber o equilíbrio entre a irrigação e a expiração e manter a estabilidade do caminho anterior. Utilização de maneira inteligente do ultrassom e das modulações para ter menos energia, ser eficiente e ter menos lesão endotelial. O uso adequado das substâncias viscoelásticas para ter essa proteção endotelial das substâncias específicas. E, claro, saber também das técnicas cirúrgicas para que você possa utilizar o ultrassom de maneira mais adequada na catarata mais específica e, claro, com a habilidade do cirurgião que cada um tem. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela presença.